Bom, boa noite, meninas. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né, a todos que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos fazer aí uma resolução de exercícios, né? Parte 1, que provavelmente a gente vai fazer mais vezes, porque o tempo não é tão longo, né? E para a gente comentar um pouquinho sobre as questões, demanda um pouquinho mais de tempo, apesar que hoje nós teremos essa aula um pouco mais curta, tentando focar na similaridade, né, na semelhança ali com a realidade. Qual que é a nossa realidade? A prova do Enem, por exemplo, prova de vestibulares, que nós temos um tempo aí delimitado que a gente tem que cumprir, né, fazer todas as questões, a redação, tudo desse tempo estipulado, né? Então vamos tentar simular mais ou menos isso. Então, como eu já havia explicado aqui para as meninas, quem está nos acompanhando, eu vou ler o exercício com elas, depois vou dar uns 2 minutinhos para elas tentarem responder, né? Isso elas vão respondendo pelo chat que nós temos aqui nessa reunião online, para depois do término da aula, da gravação, eu discutir com elas um pouquinho, né, sobre as respostas e tal. Então, vamos lá. Mica, Jordana, Maria, a Ana, prestem atenção, tá? Nas questões eu vou ler com vocês. Enquanto eu vou lendo, vocês já vão tentando aí interpretar, tentando responder. Se não quiser me responder pelo microfone, não precisa. É até melhor que respondam pelo chat só, tá? Identificou qual que acha que é? Coloca 1, alternativa B, 1, alternativa C, 1, alternativa D, 1, alternativa A. Depois, 2, alternativa A, B, C, enfim, vocês quiserem. Vamos lá, vamos ler junto aí. A letra ficou um pouquinho pequena, mas dá para a gente ler aí. Eu vou ler junto com vocês, então tá mais tranquilo. Inclusive, eu até usei uma tecnologia muito moderna que acaba dando a resposta depois, mas vocês fingem que não vão ver, tá? Eu vou passar rápido, vocês, tava vendo outra coisa aqui do lado, eu não vi. É do Enem, né? Do Enem, a prova de 2019, tá? Na área de geografia, obviamente. E eu vou ler com vocês. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e de Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial presente em países do chamado Primeiro Mundo e que traz, como consequência, grave ameaça aos seres vivos no planeta, inclusive ao próprio homem, tá? Então, aí, disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, tá? Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Qual a solução para o problema apresentado? Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, passou esse texto e agora estou perguntando qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, alternativa A, preservação da área de mata ciliar. Alternativa B, adoção da prática de adubação química. Alternativa C, utilização de técnica de controle biológico. Alternativa D, ampliação do modelo de monocultura tropical. E alternativa E, intensificação da drenagem do solo de várzea. Né? Então, vocês têm aí 1 minuto, 2 minutos para tentarem responder, tá, meninas? Então, eu acompanho aqui se chegou mensagem para mim, quantas chegaram, tá bom? Então, 2 minutinhos aí para vocês responderem. Depois eu vou ler com vocês com calma, tá? Explicar como é que a gente consegue identificar as respostas certas, mesmo que às vezes a gente não tenha um conhecimento tão amplo em cima do tema, tá? Mesmo que vocês estiverem em dúvida, podem tentar, tá bom? Podem mandar, não tem problema nenhum. Já chegou uma resposta, tá? Que eu vi aqui. Se porventura vocês estiverem muito em dúvida entre uma e outra, podem colocar as duas que vocês acham. Mais importante do que vocês acertarem, até porque
não é importante, né, nesse contexto. Outra resposta, beleza. Mais importante do que vocês acertarem nesse contexto é a gente discutir. Vocês acertarem ou errarem, tanto faz, não é importante aqui. É só um modo de vocês já prestarem atenção na pergunta e já ir tentando interpretar. Por isso que eu peço para vocês enviarem a resposta. Mas não é importante acertar ou errar, então. Mais um minutinho. Três respostas, beleza. Vocês estão em 4, né? Vocês estão em 4, então vamos. Boa. Beleza. Fechado, então, tá, meninas? Como eu tinha combinado, eu vou passar para a segunda, até por causa desse tempo que eu dei de resposta. Então, ao invés de eu explicar agora, eu vou explicar depois. Acho que é melhor. Bom, tanto faz também, porque são só 2. Se fosse umas 10, aí sim, era melhor eu estar respondendo essa agora. Como são só 2, daqui a pouquinho a gente já volta para ela. Vocês não viram nada, né? Como combinado. Vamos lá para a questão 2, tá bom? 2 da nossa aula. 2018, tá? Enem também, prova do Enem. Então, prestem atenção, coisas recentes e dentro da prova do Enem, do contexto do Enem. Então, muito importante. A rotação de culturas é um método que consiste na alternância de uma cultura de uma leguminosa com uma cultura de não leguminosa. Por exemplo, alternância de uma plantação de cana ou milho com uma de amendoim ou feijão, periodicamente. Assim, em uma safra, planta-se uma não leguminosa e na entre-safra, uma leguminosa, deixando os restos das leguminosas nas áreas onde se pretende plantar outra cultura. Então, textinho retirado aí de importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para desenvolvimento sustentável, tá? E a pergunta, né? A forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso da terra que propicia a alternativa A, redução dos nutrientes no solo, alternativa B, compactação das camadas superficiais, alternativa C, fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais, alternativa D, intensificação da erosão pelo intemperismo físico, e alternativa E, concentração de sais por mecanismos de irrigação, tá? Então, mais aí 1,5 minutos para vocês estarem respondendo, já podem me enviar e eu já vou vendo vocês me enviando as respostas aí. Se quiserem reler o texto, né, para tentar entender, se quiserem, no final das contas, chutar também, pode chutar, não tem problema. Mas tentem resolver, isso é importante, né? Tentar compreender. E eu acho que vocês vão acertar, pelo menos aí a maioria, acho que tem uma grande chance de vocês acertarem. Beleza? Mais uma resposta. Mais um minutinho. Boa. Falta mais uma, né? Não, falta mais. Agora falta mais uma, né? Boa. Deram as 8. Vamos lá.
Vamos começar aqui da primeira, né? Prestem atenção, vamos ler o texto, porque eu quero que vocês compreendam. Eu fiz isso no ano passado no cursinho, acho que deu certo. Ah, mesmo que você não saiba muito do assunto, tem como a gente ir anulando algumas alternativas e chegar num consenso, mesmo que aquele tema seja quase incompreensível por nós. Então, vamos entender. Aqui fala que o IBAMA está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas. Os estudos com inseticidas, olha as informações que o texto está nos dando. O estudo com inseticidas do tipo, professor, não sei o que é neonicotinoides. Será que precisa saber o que é para responder? Devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial presente nos países desenvolvidos, como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Essa parte é muito importante. Mas tem uma outra parte, a gente vai ver também na segunda questão, que é muito importante. O título de onde foi retirado. Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Isso pode ser uma informação complementar muito interessante, e a gente vai ver isso, tá? Então, foquem, também prestem atenção no título, aquela informação que dá ali junto com o link, né? É uma informação importante. Beleza, vamos ler as alternativas. Primeiro, qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Primeiro, qual a solução para esse problema? Qual que é o problema? Está falando o quê? Do extermínio de abelhas por intoxicação. Extermínio de abelhas por intoxicação. Aqui ele vai nos dar algumas alternativas que realmente parecem uma solução. Preservação da área de mata ciliar. Puxa, certeza que é essa. Preservar, que alegria, né? Verde, todo mundo feliz, vamos preservar as matas, tá? Pessoal, não é a ausência de matas que está intoxicando as abelhas. Alguma coisa está intoxicando. São esses inseticidas. Independente de ter mata ciliar ou não, o que está matando as abelhas são os inseticidas. Está no texto, não sou eu que estou falando. Intoxicação por agrotóxicos. Então, não tem a ver com mata ciliar. Tá bom? Adoção da prática de adubação química. Uma informação que às vezes seja necessária. Nós estamos falando, principalmente, de inseticidas. Inseticidas, pessoal, serve para quê? Para matar insetos. O que é adubação? O que é adubo? Você adubar o solo, você ofertar nutrientes ao solo, por exemplo. O que a adubação está relacionada com inseticida? Tá, você vai adubar quimicamente, isso vai deixar de aplicar inseticida? Não tem relação uma coisa com a outra. Então, você já descarta na hora. Adubar, vocês entendem esse termo. Adubar o solo. Vocês não precisam saber tecnicamente como é a adubação e tal, mas vocês sabem que adubar não tem relação com inseticida. Inseticida é para matar pragas. Então, descartamos. Utilização da técnica de controle biológico. E a alternativa correta é essa, alternativa C, beleza? Por que é correta? Quando nós utilizamos inseticidas, a gente mata lá a vespinha, que está comendo todo o nosso milho, mas a gente mata também a abelha, principalmente se ele não for seletivo. A gente mata a abelha. E a abelha é um polinizador muito importante. Então, inseticida, inseto, mata larva, mata a vespinha, mas também mata a abelha. Então, nós temos aí um controle químico. Por que um controle químico? Porque nós estamos utilizando um produto químico. Vem na embalaginha, tudo bonitinho, aplicamos produto químico. Controle químico.
Nós estamos falando de controle de pragas. A alternativa C fala assim, utilização da técnica de controle. Controlar é você matar uma determinada espécie, uma determinada praga que está ali na sua lavoura. Então, só essa palavra controle biológico já nos daria a resposta certa, mesmo sem saber muita coisa sobre o assunto. A adubação poderia te confundir que tem a ver com lavoura e tal, mas adubar o solo, fornecer nutriente, não tem a ver com controlar a praga. E na alternativa C, a gente tem controle. E a palavra biológico vem para ajudar, tá? Mesmo não sabendo exemplos de controle biológico, só de ouvir ler a palavra biológico, a gente, opa, tem alguma coisa relacionada a ser mais sustentável que o controle químico, tá? Então, controle biológico, por exemplo, é você utilizar um inimigo natural para aquela praga. Então, em vez de você matar um pulgão com um produto químico, você vai lá e solta uma joaninha. A joaninha, sabe a joaninha bonitinha e tal? Ela come o pulgão. Então, a gente solta uma joaninha ali, come o pulgão, resolve o problema do pulgão, sem aplicar nenhum produto químico. Então, isso é uma alternativa muito boa para controlar todas as pragas e não aplicar produto químico de forma aí desgovernada e tal, e que vai matar as abelhas, um inseto tão importante para a nossa vida. Ok? Alternativa D, ampliação do modelo de monocultura tropical. Essa dá para a gente riscar na hora, né? Essa tá tranquila. A monocultura não é boa em nenhum sentido, pessoal. Isso a gente já conversou bastante. Essa a gente já risca na hora. Intensificação da drenagem do solo de várzea. Drenagem do solo, intoxicação de abelha, abelha voa, solo, qual é a relação? Não consegui entender, descartava na hora. Poderia confundir A, B e C. A, porque uma coisa sustentável, tal, conservação, mas não tem relação direta com intoxicação de abelha. E aí, B e C, sabendo que adubo não tem a ver com controle, descartou tranquilo. Alternativa C. Beleza? Questão 2 agora. A rotação de culturas é um método que consiste, vamos ler o texto, tá? A rotação de cultura é um método que consiste na alternância de uma cultura de uma leguminosa para uma não leguminosa. Então, você rotaciona as duas. Assim, uma safra, planta-se uma, e na entre-safra, o que é entre-safra? Entre uma safra e outra, entre-safra. Você planta uma que não é leguminosa, deixando os restos da leguminosa nas áreas onde se pretende plantar outra cultura. Antes de eu explicar, vamos tentar resolver para se vocês não tiverem essas informações técnicas sobre o assunto, vocês conseguirem responder. Prestem atenção no título do texto onde foi tirada a informação. Eu falei para vocês que é importante. Importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. Aí a pergunta: a forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso da terra que propicia a compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. Alternativa A, redução dos nutrientes no solo. Vamos voltar. A forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso na terra que propicia a... Qual que é o título do negócio? Desenvolvimento sustentável. Coisa excelente, uma coisa boa. Uma coisa boa. Não tem como reduzir nutriente. É uma coisa ruim reduzir nutriente. Eu não sei o que é nutriente, eu não sei o que é modo de uso da terra, eu não sei o que é rotação de cultura, mas eu sei que é uma coisa ruim reduzir nutriente. Já risca essa. É uma coisa ruim. Mesmo não sabendo muito bem que eu sei que é uma coisa ruim. Nutriente, todo mundo precisa de nutriente, a gente precisa de nutriente. Se você sabe que você precisa, a planta também vai precisar. O solo precisa, então todo mundo precisa. Compactação das camadas superficiais. Compactação é uma coisa negativa também, tá? É uma coisa negativa, tá? E o texto não fala nada de compactação,
ou descompactação do solo. Não tem uma relação texto com alternativa. O Enem nunca te dá uma coisa muito fora do texto ou da questão. Você tem que saber exatamente uma coisa específica e tal. Fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais. Pessoal, aqui, antes de eu explicar, né, é uma coisa positiva, porque o nitrogênio, isso vocês sabem, ali é um nutriente para a planta, então positivo. Letra D, intensificação da erosão pelo intemperismo físico. Erosão são aquelas rachaduras no solo, é um tipo de erosão. Tem erosão laminar, que leva toda a camada superficial do solo embora. É uma coisa ruim para o solo, coisa negativa. Erodir, essa palavra vocês conhecem. Erodir, erosão, ruim, né? Então vamos tirar também, sobrou só a C por enquanto. Concentração dos sais por mecanismos de irrigação. Opa, concentração de sais mais irrigação. Opa, irrigação eu sei. Irrigação. Leguminosa, não leguminosa, restos de leguminosa, rotação de cultura, importância dos ciclos biogeoquímicos, irrigação. Pessoal, está meio fora de contexto. O que tem a ver a irrigação com isso, com rotação de cultura e tal? Então, dá para a gente descartar, não tem uma relação. O que vai estar mais relacionado aqui é a letra C, porque fala fixação de nitrogênio pelas raízes dos vegetais. Opa, a gente já está falando aqui pelo menos de planta, né? Vegetais, planta e tal. É a alternativa C a correta, tá? Se a gente conseguir anular as que não fazem sentido, a gente está falando de uma coisa positiva, importância da compreensão dos ciclos, a forma de manejo exemplificada, ou seja, exemplo que deu acima, desenvolve um modo de uso da terra que propicia A, só pode ser uma coisa boa. A, B, D, cancela. E, está falando de irrigação, cancela. Ah, professor, mas a C eu também não sabia, tá? Mas, ó, raízes de vegetais, tem uma relação próxima ali, tá? E o que seria isso agora, explicando mais detalhadamente? Rotação de cultura, pessoal. Aqui, na verdade, não é uma rotação, é uma sucessão. Mas, se eu tenho uma cultura só que eu planto, colho, planto ela de novo, colho, planto ela de novo. O que ela é? Cadê? Monocultura. Alternativa D. É ruim. Não serve. Monocultura. Sucessão ou rotação, no caso, vamos usar o exemplo dele, é você plantar uma cultura, colher, plantar outra diferente. Colher, depois você planta uma terceira, colhe, depois volta, e isso você vai rotacionando. Então, tranquilo, rotação vocês sabem o que é. Rotação de culturas, é você ir trocando. No caso, uma leguminosa, no caso, uma não leguminosa. No caso da leguminosa, por exemplo, o feijão, ele é um fixador natural de nitrogênio no solo. Essa informação talvez vocês não teriam, mas ele é um fixador, ele fixa nitrogênio no solo. Por quê? Quando a gente colhe esse feijão, essa leguminosa, sempre fica uma palhada sobre o solo, não fica? Você não colhe a planta, a leguminosa, e fica o solo nu. Sempre cai uma palha. Além disso, fica parte das raízes no solo. Essas raízes, essa palhada, faz com que haja uma fixação de nitrogênio no solo. A próxima cultura que você plantar, seja o milho, cana, enfim, ela vai absorver esse nitrogênio disponível. Então, vai ser bom para ela, vai ser nutritivo para essa planta sucessora. Tá bom? Pessoal, meu tempo aqui já está terminando. Alternativa correta, alternativa C. Vou parar aqui a nossa gravação.